Olá, bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Dando continuidade à lição da nossa EBD, falaremos sobre a nossa dependência de Deus. E para tanto, vamos tomar como exemplo os heróis da fé, que eram pessoas abençoadas, porque eles perseveravam na fé. Mas como dar manutenção à fé? Como fortalecer a fé e se manter firme, como aconteceu com o grande herói da fé, chamado José, lá no Egito? Como é que ele, durante aquele tempo todo, passando por tantas dificuldades, se manteve firme e fiel? A fé, queridos, é o resultado de um relacionamento íntimo com Deus, através da oração. Sim, a oração é um vínculo, é um link, é uma forma de nos conectarmos com Deus. Quanto mais íntimos nos tornamos, mais forte também a certeza de que a sua presença, que a presença de Deus está conosco e que Ele anda do nosso lado, Ele caminha lado a lado conosco. E já que citamos José, vamos ver a diferença que há entre as pessoas que são seguidores das pessoas que são realmente fiéis, dependente da vontade de Deus, dependente da graça de Deus. No caso de José, nós podemos citar que lá em Gênesis capítulo 50, lá no final do Gênesis, último capítulo de Gênesis, diz que após o sepultamento de Jacó, o pai de José, os irmãos deles tiveram muito medo, eles ficaram aterrorizados, porque eles pensavam que José ainda não havia se vingado deles, porque o pai era vivo e José não queria entristecer o pai. E aí por isso ele não fez nada. Esse tipo de pensamento ocorre na cabeça de pessoas que vivem no mundo. E Paulo nos orienta a esse respeito. Lá em Romanos 12, verso 2, ele diz que nós não devemos nos transformar, que não devemos nos moldar às coisas desse mundo. Nós devemos viver diferente. Nosso pastor já nos disse várias vezes, nós somos ETs, nós não somos desse mundo, nós vivemos nesse mundo, mas não somos dele. Então nós devemos moldar a nossa mente para aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Pai. Não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Já José, ele era uma pessoa totalmente diferente, era o oposto disso. E a sua demonstração de compaixão, e a compaixão de José foi tão grande, queridos, que ele chorou. Ele chorou e tranquilizou os irmãos e disse: meus irmãos, não fiquem com medo, não, por favor, fiquem tranquilos, eu não farei mal nenhum a vocês, eu não vou tomar o lugar de Deus para punir vocês. É verdade que vocês me fizeram um grande mal lá no passado, mas Deus, Ele transformou esse mal em bem. E esse bem foi para salvar a vida de todos nós, para salvar a vida do povo de Israel. Por isso não tenham medo, eu não farei nada. Aliás, farei sim, eu vou cuidar de vocês. Já pensou? Os irmãos tentaram eliminar José da face da terra. E ele diz: eu vou cuidar de vocês. Ele não está pagando o mal com o mal. José tranquilizou os irmãos, disse que ia cuidar deles e também dos filhos deles. Fique tranquilo, está todo mundo protegido, ninguém vai ter problema comigo. Este é apenas, queridos e queridas, um exemplo de demonstração de alguém totalmente dependente ao Senhor. E hoje, como nós podemos nos relacionar com Deus? Temos muitos exemplos, como citados, os heróis da fé. Nós podemos aprender muito com eles, porque há muitos outros, porque eles também eram heróis de oração. Este é o grande segredo, a oração, a intimidade com Deus, numa outra maneira de nos tornarmos dependentes de Deus, de fortalecer os nossos laços com Deus, se não formos
dependente dele, se não formos, se não orarmos, se não nos colocarmos, não reservarmos um momento para ter com o Senhor. Me lembro agora de Eliseu. Eliseu foi um homem de oração. Quanto sapato não gastou Eliseu? Eliseu saía lá de Samaria, passando por Simém, e na escritura diz que Sunem era metade do caminho e era 12 quilômetros. Então ele andava 24 quilômetros, porque de Sunem ele ia para o Monte Carmelo, onde ele gostava de estar com o Senhor. Ele se sentia à vontade, e é isso que nós devemos fazer. Nós devemos procurar um cantinho, um lugar onde nos sentimos à vontade para ter esse relacionamento com o Senhor. Do Paulo, em 1 Coríntios 11, verso 1, diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esses homens dedicavam a vida, um momento de sua vida para orar. Daniel foi condenado porque ele não abriu mão daquele momento para orar, para estar com o Senhor. Então nós devemos fazer o mesmo. É dessa forma que fortalecemos a nossa fé. Como já dissemos, a oração é um veículo, é um link que nos conecta desse mundo à glória do Pai. O Senhor Jesus nos diz que na casa do Pai há muitas moradas. Ele foi preparar lugar e que voltará para nos buscar, para onde Ele estiver, estejamos nós também. Agora, nós precisamos atravessar a ponte, porque vivemos nesse mundo. A glória eterna é na casa do Pai, e para chegar lá, só há um caminho. Jesus também nos conta isso nesse capítulo 14 de João, no verso 23. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a ponte que liga o nosso mundo ao mundo da glória do Pai. E precisamos segui-lo, precisamos passar por essa ponte. Então temos que seguir a Jesus. Ele é o nosso mediador, nosso passaporte. Sem esse passaporte, se não tiver carimbado ali, sou de Jesus, essa ponte não estará aberta para nós. Quando nos entregamos ao Senhor e confiamos nele, isto é uma dependência saudável e libertadora. Normalmente a dependência está ligada a algo preso, mas a dependência de Deus é algo que liberta. Pode parecer um paradoxo, porque querer ser livre é querer ser independente, mas não, nós queremos ser dependentes de Deus, e quanto mais dependente de Deus formos, mais libertos estaremos das coisas desse mundo, da maldade desse mundo. E que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Devolver a palavra ao nosso irmão Gideval para dar continuidade, porque tem muito mais depois disso. Que Deus os abençoe.